da sabedoria de Deus, da multiforme sabedoria de Deus, e como que essas características da multiforme sabedoria de Deus, elas vêm sobre a nossa vida, e através dessas características da multiforme sabedoria de Deus, nós nos tornamos instrumentos na mão de Deus. Então eu quero falar um pouquinho dessa profundidade. Eu quero que você abra, ainda sentado, a sua Bíblia comigo no livro de Tiago, um pouquinho para frente de Coríntios aí. Tiago está depois de Hebreus, antes de 1 Pedro. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Eu quero trabalhar um pouquinho essa multiforme sabedoria de Deus que vem sobre a nossa vida, e como identificar se realmente a sabedoria que nós estamos praticando, ela é de Deus ou não. Aqui nós temos um descortinar de Deus sobre a sua maravilhosa sabedoria. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical, às 9h45, sala 35 para os homens, cenáculo para as mulheres, ali no Ágape para os jovens, aqui para as crianças. Nós temos aqui classes de todas as idades, então você é nosso convidado especial para participar das nossas classes bíblicas. De repente você ainda não participa, é mais do que convidado. Estou sentindo a sua falta lá, viu? Na nossa classe bíblica, mais do que convidado, às 9h45. Amém, queridos? Então diz assim, Tiago, capítulo 3, versículo 17. Eu quero ler a partir do 13, para a gente entender aqui um verdadeiro divisor entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. No versículo 13 diz assim, o subtítulo ali, sabedoria que vem do alto. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Uma pergunta de Tiago, através do Espírito Santo. Ele diz, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, já não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é uma sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito de divisão, espírito faccioso, como diz aqui a palavra, aí também há perturbação e toda perversidade. Aí diz no 17, aqui que eu quero me ater, ele diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Depois, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém? Glória a Deus. Queridos, é muito interessante, né? Nós vivemos num tempo em que acho que o conhecimento ele nunca foi tão acessível, seja em qualquer área. Se você abrir aí o seu celular, assentado em qualquer lugar, você pode pegar ali no YouTube ou em qualquer outro endereço a receita para fazer uma bomba, não é verdade? Você pode aprender a fazer rituais de todos os tipos de religião, como assim dizem. Você pode aprender como pilotar um avião. Você pode fazer curso ali, simplesmente pelo celular. Então nós vivemos em um tempo em que o acesso à informação, ele nunca foi tão fácil. Nós vivemos num tempo, eu acredito, pelo menos aqui no nosso país, na nossa nação, que nenhum dos brasileiros que aqui vive, um dia vai poder chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu nunca ouvi falar do teu nome, porque nós temos livre acesso às coisas de Deus. Existe um provérbio, se eu não me engano, chinês, ele diz que Deus vai condenar 3 tipos de pessoas: aqueles que não sabem e não perguntam, aqueles que sabem mas não ensinam, e aqueles que ensinam mas não praticam. Então quer dizer que todos nós aqui estamos no mesmo barco. Nós precisamos sim crescer em sabedoria, porque a sabedoria de Deus ela está disponível hoje em diversas plataformas. Nós temos aplicativos da Bíblia que ensinam a palavra. Se você não tem paciência de ler, ou de repente teus olhos já estão prejudicados, não consegue ler a Bíblia mais, ainda que seja caixa alta, você pode colocar um fone de ouvido, abrir num livro bíblico e clicar no seu celular, e ele vai falar aquele livro inteirinho para você. Você pode fazer isso até na voz do Cid Moreira. Olha só. Não é verdade? Então nós vivemos um tempo de uma acessibilidade muito grande às informações, mas nós, ao longo dessas informações, nós percebemos que temos formado pessoas carregadas de entendimento do mundo, pessoas que muitas vezes recebem conhecimento
conhecimento, leem livros e tantas outras coisas, enciclopédias. Se você sentar ao lado de uma pessoa assim, até de Bíblia ela discute com você, porque ela tem um breve conhecimento. Mas muitas vezes nós estamos vivendo um tempo de uma relativização das coisas de Deus por conta de tanto conhecimento e de tantas coisas que nós podemos estudar. Mas as coisas de Deus não são meramente conhecimento, elas são sabedoria que vem do alto. E para que haja um discernimento real daquilo que lemos, daquilo que buscamos, daquilo que queremos, nós precisamos gastar tempo em oração e pedir discernimento ao Espírito Santo. E Tiago aqui ele traz algo extraordinário. Ele começa a falar das características dessa sabedoria, de como a sabedoria que vem do alto ela é identificada na nossa vida. E eu quero falar dessas características, e para que isso fique bem gravado aí no seu coração, eu quero usar um personagem bíblico também, que quando eu orava e buscava de Deus, Deus trouxe esse personagem ao meu coração, e para mim um dos personagens mais sábios da Bíblia, e não é Salomão. É interessante, ele diz assim, porque lá em Tiago 3,17, a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura. A pureza é um pré-requisito essencial para que nós possamos adquirir a sabedoria de Deus. Quando a Bíblia fala de pureza, está diretamente relacionada à santidade. E eu costumo dizer, e continuo dizendo, até que todo mundo ouça isso, que um conceito de santidade que eu gosto muito é que santidade, ela acontece na nossa vida. Nós começamos a perceber essa santidade na nossa vida quando o prazer pelo pecado é inferior à dor que sentimos quando pecamos. Você quer saber se você está levando uma vida com o Espírito Santo? Você vai ser constrangido pelo pecado, e a partir do momento que você é constrangido pelo pecado, você é visitado pelo Espírito Santo, e aquilo que fazia sentido deixa de fazer sentido na sua vida. Você quer um exemplo? O camarada gostava de mentir, mentia dissolutamente, precisava viver mentindo, contando vantagem. Aí de repente ele conheceu o Espírito Santo, de repente ele converteu o seu coração. E antigamente, quando ele mentia, enganava alguém, ele sentia um prazer muito grande. Agora, quando ele mente, ele sente vergonha. Imediatamente ele contou uma mentira. Já aconteceu isso com você? Todos nós, de vez em quando, por conveniência ou porque estamos em apuro, acabamos contando uma mentira. Mas quando você conta essa mentira e você tem o Espírito Santo perto de você, ele mora em você, ele se manifesta em você, ao invés de sentir orgulho, ao invés de sentir alegria, porque você conseguiu passar a perna em alguém, ou você mentiu para alguém, o que imediatamente nasce no seu coração não é um prazer pelo pecado, mas é um constrangimento pelo amor do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Você quer um segundo ponto? A pessoa que gosta de fazer fofoca. Irmãos, não tem coisa pior do que uma fofoca. E diz que o fofoqueiro não é aquele que conta, é aquele que diz assim: ah é? Me conta, não diga, né? Então é aquele que dá vazão, aquele que escuta, é o pior fofoqueiro do que aquele que conta. Mas tem pessoas que vivem contando mentiras, vivem contando fofocas, mas quando elas vêm para o Espírito Santo de Deus, quando elas dão liberdade à ação de Deus, ela já não sente prazer na fofoca, ela sente dor, porque há um constrangimento pelo amor do Espírito Santo de Deus. Então tem que haver transformação na nossa vida quando há um mover do Espírito, e quando há um mover do Espírito, começa a nascer no nosso coração uma pureza. E não uma pureza mundana, por orgulho, por vaidade, mas por um constrangedor amor de Deus que vem sobre a nossa vida. Olha que coisa extraordinária, olha que algo maravilhoso. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos mudando de dentro para fora. Então aquele prazer que sentíamos quando pecávamos já não faz mais sentido. Eu sempre falo também, conto meu testemunho, eu sempre tive uma memória privilegiada, e eu gravava piadas de A a Z, e conhecia um repertório muito grande, piadas sujas, imundas, e eu sentia prazer quando contava, porque as pessoas riam, se alegravam, pelo menos no meu ponto de vista, pareciam felizes, mas eu me sentia vazio. E a partir do momento que eu conheci o Espírito Santo, eu já não sinto mais prazer nesse tipo de coisa, mas o meu prazer é pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Então a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Mateus capítulo 5, versículo 8, se
se eu não me engano, diz assim, que é bem-aventurado, isso é feliz, contente, os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. A pureza é um pré-requisito essencial na vida daqueles que querem contemplar a face de Deus. É um pré-requisito essencial na vida daqueles que querem contemplar a face do nosso Senhor. E é a primeira ação do Espírito Santo que vai nos capacitando em sabedoria para uma mudança de vida, é a pureza. Porque a palavra de Deus diz através de Tiago que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. É primeiramente pura. Salmos 24, lembra do Salmo 24? Ele diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. De forma sabedoria de Deus. Ele diz: foi Ele quem fundou sobre os rios, firmou sobre os mares. Ele faz uma pergunta, ele diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Ele diz: os limpos de mãos e os puros de coração. A pureza é um pré-requisito essencial para que Deus derrame sobre nós a sabedoria. Como é que Deus vai derramar a sua sabedoria ou dividir a sua infinita sabedoria com uma pessoa mundana? Com uma pessoa que não quer transformar a sua vida, com uma pessoa que não aceita uma correção do Espírito Santo, com alguém que não deseja uma mudança para melhor? Como é que o Espírito Santo vai agir no coração de uma pessoa devassa? A sabedoria que vem desse tipo de pessoas são sabedorias da terra, são diabólicas, são animal, como diz o próprio Tiago. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Ele diz depois pacífica. Meu irmão, você sabe o que é interessante? Acabei de falar aqui sobre fofoca, né? Quando nós lemos o livro de Efésios, no capítulo 6, lá pelo versículo 10, ele começa a nos dar uma direção sobre usarmos as armaduras de Deus. E as armaduras de Deus, elas são nada mais, nada menos do que as características de Jesus manifestas em nós. Ele diz assim: vista-se do cinturão da verdade, a couraça da justiça. Aí diz assim: revista os vossos pés na preparação do evangelismo da paz. Pé na Bíblia sempre vai indicar santidade. Sempre vai indicar santidade. Sempre que nós ouvimos ali, os pés na Bíblia indicam santidade. Você lembra de Moisés ali, diante daquela sarça? Quando ele vai se aproximando daquele lugar onde o Altíssimo estava, onde aquela sarça pegava fogo e ele não conseguia entender. Quando ele vai se aproximando daquilo ali, ele ouve uma voz que diz assim: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu pisa é... Ele está pedindo para que nós revistamos nossos pés nos calçados do evangelismo da paz. Alguém que tem os pés calçados no evangelismo da paz, aonde ele pisar, ele vai transmitir paz. Ele vai ser um embaixador de Deus. Ele vai chegar numa casa, de repente o filho já não fala mais com o pai, a filha já não fala mais com a mãe, de repente há um clima ali de divisão naquela casa, de repente há falta de perdão, há dificuldade, e quando ele entrar naquela casa, através dos calçados que ele está vestindo, uma manifestação da pessoa de Cristo, haverá paz naquele lar. Se eu não me engano, Mateus também, capítulo 5, versículo 8 ou 9, agora não me engano, não sei qual que é os dois que eu acabei de falar, mas enfim, versículo entre 8 e 9, diz assim que são bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Então a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, e em terceiro diz assim, moderada. Eu falei que ia usar um personagem aqui, quero usar esse personagem para a gente gravar isso no nosso coração. Para mim, um personagem bíblico que detém essas características é José. Quando eu olho para a vida de José, eu percebo que Deus derramou sobre ele. Tem muitos outros personagens que eu podia usar aqui, como, por exemplo, Daniel, como, por exemplo, Davi, embora tenha cometido seus erros. Mas José foi uma figura que, para mim, ele conseguiu, através da sua atitude de humildade, ele conseguiu impactar não só a sua vida, mas várias nações.
E quando a gente olha para a vida dele, por exemplo, eu falei aqui que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Meu irmão, aquele homem não se contaminou em uma terra estranha, pacífica. Quantas vezes você ouviu dizer que depois que Faraó chegou à governabilidade do Egito, ele se vingou da mulher de Potifar? Está escrito lá na Bíblia que ele mandou se vingar, mandou prender, a mulher armou para ele, mandou ele para a cadeia, ele foi preso, ele sofreu algo que ele não tinha culpa nenhuma. E depois que ele chegou no poder, ele mandou uma ordem: prenda essa mulher, essa louca. Foi isso que ele fez. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. E a Bíblia diz moderada. Olha, nós precisamos hoje dessas características da sabedoria de Deus. Ser moderado. Irmãos, olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho muita dificuldade de conversar com pessoas que não te deixam conversar, aquelas pessoas que te sufocam. Já viu assim? Uma pessoa que você conversa com ela durante 2 horas e tudo que você consegue dizer é oi e tchau. As outras 1 hora, 59 minutos e 30 segundos foi ela quem falou. Você tem paciência de conversar com alguém assim? Nós precisamos ser moderados. Às vezes nós nos achamos os donos da verdade. Eu falo demais, irmãos, eu falo demais. E eu tenho pedido sabedoria de Deus para quando conversar com alguém eu aprender a ouvir mais do que falar. Sabe, eu não sei que eu seja movido pelo Espírito Santo a estar falando algo que seja realmente importante. Deus me cale e que eu consiga escutar mais. Não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só. Nós precisamos hoje de moderação em todas as áreas da nossa vida. Eu estava me lembrando, enquanto pensava nesse quesito, de uma história que eu ouvi uma vez, uma ilustração. Diz que um caipira, ele veio para a cidade fazer algumas compras, ele decidiu ir no shopping. E quando ele chegou ali para conhecer o shopping, ele viu que ia ter lá um congresso, ia ter um palestrante. Ele falou: rapaz, eu nunca participei desse negócio de palestra, de congresso. Foi lá, comprou a sua inscrição, entrou no congresso, sentou-se lá na frente. E para surpresa dele e do palestrante, quando o palestrante chegou, ninguém foi ao congresso naquele dia, só o caipira. E ele olhou para o caipira olhou para ele e falou: rapaz, eu tenho que cancelar. Só está você aí, né? Aconteceu algo diferente, não sei o que houve, mas vou ter que cancelar, falou para ele o palestrante. E ele disse assim: mas eu não entendo nada desse negócio de palestra, de seminários, eu não entendo nada disso não. Mas uma coisa eu vou dizer para o senhor: se eu vou lá no meu galinheiro, pego um saco de milho, e eu vou lá, só tem uma galinha, eu não vou deixar de dar a comida para a galinha, eu vou dar o milho para a galinha. O palestrante falou para ele: sabe, você tem razão. Ministrou 1 hora, 2 horas, 3 horas de palavra, de palestra, ministrou a palestra toda. E no final ele falou para o caipira: e aí, o que você achou? Ele falou: pois eu não entendo nada desse negócio de palestra não, mas vou dizer uma coisa para o senhor: se eu pego um saco de milho e eu vou lá no galinheiro dar milho para as galinhas, só tem uma galinha, eu não vou dar um saco de milho inteiro para ela não, eu vou dar só um cadinho. Moderação. Nós precisamos de moderação. Nós precisamos de moderação na forma de falar com os nossos filhos. Eu preciso muito. Nós precisamos de moderação na forma de falar com o esposo, com a esposa. Nós precisamos de moderação na forma de reivindicar os nossos direitos, porque nós somos muito bons em cobrar os nossos direitos às vezes. Nós precisamos de moderação quando nós temos amigos, na maneira com que os tratamos, na maneira com que nós nos relacionamos com eles. A palavra diz que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica e depois moderada. José era um homem extremamente moderado. Queridos, parem para pensar em José dentro da casa de Potifar, um escravo, um homem que foi comprado de um mercador de escravos, foi ali trabalhar como escravo na casa de um grande oficial. De repente a mulher se encantou por ele. Nós conhecemos a história. Ele estava fazendo um trabalho extraordinário, tudo que ele fazia dava certo, porque ele era movido pelo Espírito Santo de Deus. Se tinha alguém que tinha todos os motivos do mundo para viver reclamando e murmurando, esse alguém era José, o filhinho do papai, aquele que o pai estava sempre com ele, fazia túnicas para ele,
sabe, um homem sonhador que tinha grandes sonhos dados por Deus, e de repente se encontra numa situação de cárcere, preso. Parece que nada mais vai acontecer, parece que nada mais vai dar certo, mas ele se manteve moderado. Você não vem reclamar. Quando nós lemos a biografia dele, eu fico impressionado, irmãos. Sabe, tem pessoas que por muito menos vivem reclamando. Tem pessoas que reclamam às vezes até se o dia amanheceu muito quente, se amanheceu muito frio, se amanheceu chovendo, se tem muito sol. Então nós às vezes não somos moderados. José era um homem puro, era um homem moderado. Quando a mulher deu em cima dele, irmãos, imagine a situação. Ele estava numa terra estranha, ele estava desguarnecido, porque a família não estava com ele. Ele estava praticamente sozinho, abandonado, carente de repente. Estava ali no auge, ali da sua juventude. De repente os hormônios à flor da pele. Mas ele era um homem cheio da sabedoria de Deus. Ele olhou para aquela mulher e viu que aquilo era um golpe. Ele viu que aquilo não ia funcionar. O Espírito Santo que habitava nele fez com que ele se tornasse incapaz de tocá-la. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois tratável, moderada. Precisamos de moderação. Irmãos, não dê um saco de milho para a galinha. Faça as coisas com moderação. Tenha moderação. Aprenda com o Espírito Santo. A sabedoria que vem do alto, ela vai sendo aplicada na nossa vida. Irmãos, algo que fazíamos antes, não fazemos mais. Esses dias eu dava aula aqui na escola bíblica, que eu estava falando que antes, quando brigava com a minha esposa, às vezes eu ficava até uma semana sem falar com ela, dava um gelo nela, como se costuma dizer. Irmãos, hoje se brigamos, quando discutimos por algum motivo, nós temos que fazer as pazes, porque o Espírito Santo fica constrangido, ainda que eu esteja errado, ainda que eu esteja certo, depois peço desculpa, ou eu acho que estou certo. Moderação. Porque a sabedoria que vem do alto, ela vai nos transformando, ela vai nos mudando, ela vai nos lapidando, ela vai nos ensinando, e através desses ensinos é derramado sobre nós a sabedoria de Deus. Deus não trabalha num coração que não seja um coração receptivo à mudança. Se eu quero receber a sabedoria de Deus, eu tenho que estar receptivo às mudanças que o Espírito Santo quer fazer no meu coração e na minha vida. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Porque a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia. A palavra misericórdia é uma palavra composta, miseri, que quer dizer miséria, e córdia, que vem de cardia, coração. Então, misericórdia quer dizer literalmente colocar o coração na miséria do outro. Como nós somos rápidos em julgar, não é verdade? Rapaz, o pecado do outro nos parece tão mais gritante do que o nosso. Misericórdia, como falta misericórdia no nosso coração. Infelizmente, sabe, nós percebemos, não são todos, mas existem muitas pessoas na igreja ainda que têm a síndrome do filho mais velho. Lembra lá do filho pródigo? A Bíblia diz que o filho voltou, o pai se alegrou, deu um beijo no pescoço, o menino estava sujo, fedendo, o barbudo, cheirando a porco, se alegrou, mandou matar ali um bezerro cevado, fez uma festa, contratou músicos, estavam cantando, todo mundo se alegrando. Mas quando o filho mais velho chegou, o que ele fez? Ficou contente, alegre, pulou de alegria, foi não? Às vezes dentro da igreja nós temos a síndrome do filho mais velho. Se o irmão cai, nós descemos a pedra nele. Se ele se levanta e volta para a igreja, nós dizemos: olha lá, ixi, volta. Onde está a misericórdia de Deus? Nós estamos no coração do Pai. O nosso coração deveria se encher de alegria quando nós vemos alguém que caiu, seja ele um pastor, seja ele um cargo que ele teve na igreja, um simples irmão. Quando você vê que aquele irmão está tentando, está se levantando, está voltando para a casa de Deus, você tem que sentir a alegria que vem do coração do Pai. Misericórdia, misericórdia. Lembra que Jesus diz: amar o Senhor teu Deus de todo o teu, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Ele dizia: o teu próximo. É fácil falar aqui no altar, mas eu sou igual a você. Eu sou diferente, irmãos. Às vezes eu me pego falando de alguém e depois eu fico pensando, falando: Deus,
preciso mudar. O irmão não é perfeito realmente, mas eu também não sou. Misericórdia, sabe, agir com compaixão, misericórdia, cardia, coração, é colocar o seu coração na miséria dos outros. Tu te lembra lá de José? Quando ele encontra os irmãos, que cena, irmãos? Já pensou um camarada do mundo? Já pensou um cara ali que não tivesse o dom do Espírito Santo? Ele encontrou os seus algozes, ele estava diante daqueles que ferraram com a vida dele, colocaram ele no poço, jogaram ele lá embaixo, queriam matá-lo. Você já pensou se ele não tivesse cheio do poder e da sabedoria de Deus? Ele olha para os irmãos ali no meio daquela situação toda, depois de um vai e vem, ele revela quem ele é. Os irmãos já começam a se preocupar de imediato, porque agora ele estava no alto cargo, ele poderia fazer o que quisesse com eles, porque eles estavam debaixo da lei do Egito. E eles olham um para os outros desesperados e dizem assim: é o nosso fim, ele vai se vingar. Irmãos, e ele tinha todos os motivos do mundo para fazer isso. Se ele fizesse, ninguém ia julgá-lo, não é verdade? Mas era um homem cheio de misericórdia. A Bíblia diz que ele olha para os irmãos, olha o discernimento que este homem tem. Irmãos, isso é uma sabedoria que vem do alto. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Você imagina que ele estava diante dos seus algozes, ele tinha todas as oportunidades diante dele de se vingar. E os irmãos, temendo isso, começam já a chorar, dizendo: agora sim ele vai se vingar de nós, agora ele vai acabar com a nossa raça. E ele olha para os irmãos e diz assim: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, e fez com que eu viesse adiante de vocês, para que muitas vidas fossem preservadas. Olha a leitura que esse camarada fez de tudo que ele sofreu. Olha a leitura que ele fez de tudo que ele passou. Isso é sabedoria do alto. Quem de nós, diante da situação em que ele estava, não ia se vingar? Não ia pelo menos deixar os irmãos presos por algum tempo? Quem? Você pode para pensar, mas ele teve um discernimento que veio do alto. Ele diz: olha, vocês tentaram me destruir, mas Deus fez com que o mal que vocês cometeram se transformasse em bem, e fez isso para que eu viesse adiante de vós, para que agora, nesse tempo, muitas vidas fossem preservadas. José tinha grandes sonhos. Você quer saber se o sonho que você tem é um sonho meramente seu, é um sonho que vem de Deus? Você quer saber? Eu vou te falar o que o Espírito Santo me ensinou. Você quer saber se o teu sonho é um sonho de Deus ou é um meramente sonho de Deus? É muito fácil. Os sonhos, os nossos sonhos, muitas vezes eles só trazem benefícios para nós mesmos. Eu não estou dizendo que isso é errado. Ou é errado querer ter um carro melhor? Desde que você dê carona para o seu irmão quando ele precisa, está tudo bem. Ou é errado você querer ter uma casa melhor? Desde que você não fique reclamando quando alguém entrar de tênis lá dentro. Sabe? Não é errado. Deixa eu pegar o outro microfone. Aí, pastor, o outro, para eu encerrar. Obrigado. Melhorou? Então, pare para pensar, os nossos sonhos também alegram o coração de Deus. É claro que Deus quer que nós tenhamos sonhos pessoais também. Eu lembro de uma determinada manhã, enquanto eu orava, dobrei o meu joelho, comecei a orar ali fervorosamente, buscando a presença do Espírito Santo. E eu ouvi, irmãos, de dentro de mim o Espírito Santo me fazer uma pergunta muito diferente naquela manhã. Ele disse assim para mim: Leandro, quais são os seus sonhos? Eu tirei uma lista do coração e disse para ele: Senhor, meu carro está ficando velho. Puxa vida, como eu queria um carro melhor. Pô, Senhor, minha casa é casa boa, mas poxa, dá para melhorar, né? E eu percebi naquele momento um silêncio do Espírito Santo. Eu falei: rapaz, o que eu falei de errado? Continuei orando, buscando Deus. Teve uma hora que eu falei: Senhor, não te ouço, o que aconteceu? O Espírito Santo me respondeu assim: Leandro, você não tem sonhos ministeriais, você não tem sonhos espirituais, teus sonhos são todos dessa terra.
eu fiquei profundamente constrangido. Eu comecei a chorar. Eu disse: Senhor, me perdoa. Realmente, Senhor, os meus sonhos muitas vezes só abrangem a minha casa e a minha família. Me ensina a ter sonhos que venham do teu coração. Então você quer saber se o teu sonho vem de Deus ou não? O sonho que vem de Deus, ele nunca vai ser um sonho extremamente pessoal. Os sonhos que vêm de Deus, eles são sonhos coletivos. Deus nunca quer que você seja abençoado para reter uma bênção só para a sua casa. Todos os sonhos que vêm de Deus são para alcançar inúmeras vidas, inúmeras pessoas, inúmeras famílias. José tinha um sonho grandíssimo e tudo parecia que ele não ia conseguir realizar. Mas quando ele chegou lá, depois de passar por todo o processo, quando ele assumiu o lugar onde Deus ia colocá-lo, ele não abençoou apenas a sua casa, a sua família, ele abençoou várias e várias nações que se alimentaram daquele alimento que foi guardado durante os 7 anos. Sabedoria que vem do alto. Amém. Você sabe o que é interessante? Eu fico pensando, eu gostaria muito de, se eu pudesse voltar no marco do tempo, estar lá naquela hora, eu gostaria muito de ver o momento em que eles levam José até Faraó. Faraó ali se sentindo um tanto quanto estranho, porque teve um sonho realmente muito ridículo, né? Pare para pensar: 5 vacas gordas pastando na beira do rio, de repente saem 5 vacas magras, feias, e come as vacas gordas e continua magra e feia. De repente volta a dormir do sonho, daí vê umas espigas de trigo bonitas, umas espigas de trigo, são 7 espigas bonitas, aquelas 7 espigas, e de repente saem do rio 7 espigas feias, secas, e come as gordas. Parece desenho animado, não parece? Mas ele ficou intrigado. Eu fico imaginando quando ele pede para que alguém dê uma palavra ali de conhecimento sobre esse sonho. E quando eles colocam ali José diante de Faraó. Faraó era um homem extremamente preparado. Faraó era um governador. Faraó era o rei do Egito. Ele tinha ali capacidade, conhecimento de inúmeras faculdades que fez. E era assim que chegava o Faraó ao trono. Através de um conhecimento, e outro conhecimento, e outro conhecimento. Eles tinham conhecimentos grandiosos. Até hoje, queridos, a ciência tenta desvendar muito daqueles pergaminhos egípcios, muito daquelas escrituras, porque o sistema de leitura deles era algo tão complexo, e a cultura deles era algo tão inteligente, que até hoje dá um nó na cabeça dos cientistas. Você imagina a sabedoria daquele homem que estava diante de José, só que a sabedoria daquele homem era a sabedoria da terra. A sabedoria de José era a sabedoria do alto. Por mais que aquele homem tenha feito inúmeras faculdades, ele seria incapaz de discernir o seu sonho. Amém. E Deus deu a José uma palavra de conhecimento. Quando José, que já vinha tendo palavras de conhecimento, chega diante de Faraó, ele diz: olha, o sonho que você teve significa o seguinte: as 7 vacas gordas significa 7 anos de fartura. 7 anos em que a terra vai produzir como nunca produziu. Tudo que se plantar vai colher em abundância. E os 7 vacas magras, elas tipificam anos de seca, anos de escassez, anos de dificuldade. Irmãos, um homem letrado, um homem que era a figura mais importante da terra naquela época, ela olha para um simples escravo que estava na cadeia sem saber para onde ir ou o que fazer. Aqui passa da palavra de sabedoria que estava, da palavra de conhecimento que estava sobre ele, do discernimento do sonho, e vem a palavra de sabedoria de Deus direto para a vida de José. Porque quando o Faraó se pergunta: e agora? Lembra do Chapolin Colorado? Ele fala assim: agora quem poderá nos ajudar? Não é mais ou menos isso que ele diz para José. José olha para ele e diz assim: ó, faça o seguinte, imagine um escravo agora dando conselho com o rei. Ele diz: olha, faça o seguinte, ele nem fala que coloca para fazer, ele só diz: faça o seguinte, pegue esses 7 anos de abundância, uma palavra de sabedoria. Amém. Armazene tudo que você puder, pese em balanças, guarde em celeiro, construa celeiros grandíssimos, e comece a armazenar no tempo de vaca gorda, vai armazenando, porque quando chegar o tempo de escassez, você vai ter em abundância. Vai
poder tanto se alimentar como vender para aqueles que não se prepararam. O cara olha para José e fala assim: rapaz do céu, esse homem é você vai administrar tudo isso. Amém. Deus te deu a revelação, eu estou te dando a missão. Palavra de sabedoria, irmãos, é diferente. Uma palavra de conhecimento é você ter um discernimento do que alguém está passando. Uma palavra de conhecimento é Deus te revelar algo a respeito da vida de alguém. Uma palavra de sabedoria é Deus dizer para você o que você deve fazer com aquilo que Ele te deu. Esse alguém era José diante de Faraó. Amém. Eu preciso encerrar, porque eu já me prolonguei demais. Como eu disse, não vou conseguir terminar. Um outro dia, uma outra oportunidade. Eu espero que você esteja aqui. Se conseguir entender a palavra, diga amém. Amém. Eu creio que não há ninguém aqui, dentre todos que aqui estão, que não tenha vontade de ser uma pessoa cheia da sabedoria de Deus. Ou tem alguém que não quer? Se você não quer, levante a sua mão. Depois do final do culto eu quero conversar com você. Você que quer essa sabedoria, você que tem esse desejo, dessa sabedoria que é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, se coloque de pé. E vamos juntos aqui orar, clamar a Deus.